Fala, senhores, seja bem-vindo a mais um vídeo. Ronaldo Paz aqui que vos fala, rumo a PMCE 2025, se Deus permitir. Antes de mais nada, já quero pedir a tua ajuda para estar se inscrevendo no canal, tá bom? Pra gente estar alcançando a nossa meta dos 2.000 inscritos aí. Estamos quase batendo a meta de 1.100 inscritos. Também vai deixando aí no comentário de onde tu para qual concurso que tu tá se preparando, se tua trajetória também coincide com a da gente. Deixa alguma frase motivacional aí. Também envia para aquele teu amigo que tá na luta aí, tá na labuta aí de estudos para alcançar a farda, seja ele qual concurso que ele esteja prestando, tá bom? Para o pessoal que tá caindo de paraquedas agora, primeira vez no vídeo, o intuito desse canal que eu trouxe desde o início era primeiramente tá me motivando a estar estudando diariamente e para que futuramente, quando eu conseguir a minha farda, que vai ser em breve, se Deus permitir, eu olhar para trás e ver toda a minha trajetória até alcançar a minha farda. Consequentemente, a gente está motivando várias pessoas e isso é muito bom. Eu sou muito grato a Deus e a vocês por ter todo esse carinho, todo esse engajamento aí com a gente, tá certo? Hoje é dia de simulado, inclusive está imprimindo ali, ó, terça-feira. Eu iria fazer o simulado no domingo, porém ia sair e eu não tinha revisado muita coisa, então através do comentário de vocês eu pensei e decidi fazer o simulado hoje, terça-feira, que é feriado. Eu estou em casa o dia todo, então imprimi, já respondi vocês, já postei o vídeo de meu dia também, já editei. São 11h20, eu vou comer alguma coisa ali rapidinho para dar uma lida aí nos 3 últimos simulados que eu fiz, ver alguns pontos, para que de tarde, de 1h em ponto, a gente comece a fazer o nosso simulado, tá bom? Eu fiz isso aqui, ó, desde o último simulado para estar organizando meu tempo. Aqui tem 5 horas corridas, de 30 em 30 minutos eu vou riscando. Vou até apagar isso aqui, porque eu fiz de lápis, então vou apagar para utilizar novamente. Então de 30 em 30 minutos o relógio desperta, eu boto aqui no celular para despertar e vou riscando o tempo aqui. Para mim fazer o máximo parecido com a prova. Eu tiro tudo da mesa, deixo só as canetas de canto ali e imprimo e faço a prova e vou marcando o tempo assim, pra gente estar cada vez mais fazendo igual a banca lá. Beleza? No mais, é isso. Hoje, dia de simulado, dia de ver como é que tá o nosso conhecimento, dia de ver como é que as questões estão cobrando, onde é que a gente está errando ainda, para que a gente venha corrigir e acertar no próximo simulado, consequentemente na prova. Hoje, dia 24, falta aproximadamente 19 dias aí para a prova, tá próximo, muito perto, então reta final é de responder o máximo de questões que a gente consegue. Vou tentar fazer agora mais de um simulado por semana, justamente para estar respondendo o máximo de questões possível. Porque no simulado a gente consegue responder muitas questões, coisa que a gente fazendo rotineiramente a gente não consegue. Porque a gente respondendo rotineiramente, a gente vê os comentários, vê por que errou e tal. E no simulado você responde tudo, deixa suas anotações. Eu, quando estou respondendo, deixo tudo anotado. O que foi que eu consegui fazer, o que foi que eu não consegui, o que eu chutei, o que eu fiz por eliminação, sabendo as outras alternativas. Então, eu acho que a gente consegue responder um número maior de questões, e eu pegando o simulado e revisando também o que eu errei, eu acho que vai ser mais uma estratégia melhor, assim dizendo, né? Já que eu tô com os flashcards lendo, eu vou utilizar esse método aí por uma semana para ver como é que eu vou me sair. Beleza? No mais, vamos embora. Fique com o vídeo aí e pertenceremos. Fala, senhores, tudo pronto aqui. Vamos começar já. Simulado aqui, caneta. Primeiro soro que a gente tá baleado. E apaguei aqui a riscagem do último simulado. Vamos embora começar sem mais. Atrasado já. Mais 5 horas de simulado aí. No final eu volto para atualizar vocês sobre o simulado em si, né? Como é que foi. Beleza? Só vamos. Mais um treino. Todos,
Preparem-se para a glória! No fio da navalha, sentindo a consistência. A força de um espartano está na convivência, protegendo os seus como um rei dessa selva. Um leão espalhando sangue por essa relva. Aprendeu quando criança a suportar a dor. Fala, senhores, acabei de finalizar mais um simulado aqui. Rapaz, a experiência de fazer simulado gripado não é boa não, hein? Peguei até um rolo de papel aqui que tava insuportável, velho. Alguns pontos antes de corrigir a prova, né? Os pontos que eu me vi. Eu dei uma caída muito grande em relação ao meu rendimento nas 2 últimas semanas. O que tá acontecendo? Em relação às revisões, tô pecando bastante em questão às revisões e resoluções de questões. O que eu tô achando desses simulados? Nos 4 últimos simulados que eu fiz, as questões vêm se repetindo bastante. Eu vou mudar de simulado justamente por conta dessas questões. E eu não sei se isso é normal, de tanto a gente responder questões. A gente vê as questões parecidas umas com as outras, ou não sei se isso também é um ponto negativo em relação ao GRAM e à omissão, né, que estão trazendo questões muito semelhantes, parecidas, enfim. Mas mesmo com essa semelhança, eu ainda estou esquecido de muita coisa. Antes, quando eu fazia, acho que os 2 primeiros simulados, eu via coisa no simulado que eu nunca tinha visto antes. Então, eu marcava sem saber. E agora, por exemplo, mais recente, nos 2 últimos que eu venho fazendo, eu tô marcando as alternativas, mas eu esqueci do que foi que eu vi. Então, eu já vi os assuntos, para mim não é novidade, só que as respostas, por exemplo, eu fico entre 2 que são muito parecidas e me confundem muito, e eu não lembro mais. Teve várias questões aqui de direito penal militar e processual penal também, em relação à idade, a quantitativo de tempo, de pena provisória, por exemplo, que eu já vi isso, eu já respondi bastante questões sobre o assunto, só que eu esqueci por falta minha de revisão. Então, eu vou prezar muito agora daqui para frente para voltar o meu rendimento alto aí. Eu acho que eu tive um rendimento horrível desse simulado aqui. Vou corrigir para fazer a avaliação. Tá aqui já, tá resolvido. E tipo, as questões de direito penal, processual penal, constitucional, cara, teve até competências da União aqui, competências da presidência, que são coisas básicas de constitucional que eu esqueci, pô, literalmente esqueci. Então eu tenho que frisar muito em relação às revisões para que isso não aconteça, porque está acontecendo com constância nas questões que eu respondo diariamente e nos 2 últimos simulados também. Tipo, eu não sei se é alguma metodologia que eu estou usando. Eu vou tentar agora não frisar tantos nas outras alternativas. Como assim? Antes, no último simulado, principalmente, que eu peguei, eu respondi as questões, corrigi a questão, via onde foi que eu errei e via as outras alternativas, por que elas estavam erradas. E isso acabou me prejudicando muito nesse simulado, porque agora eu não lembrava se a alternativa estava errada ou estava certa, porque eu me confundi ao corrigir essas alternativas. Por exemplo, eu dava na minha mente aqui, né? Eu vi uma questão sobre processo penal aqui, meu Deus. Deixa eu ver se eu poderia... Não, teve questões que caiu no último simulado que eu fiz, dando comparativa entre 2 questões. E eu errei a questão, né? Aí eu vi por que eu errei, frisei. E eu vi as outras alternativas porque elas estavam erradas. E acabou que agora veio praticamente a mesma questão e eu não soube identificar qual que estava certo e qual que estava errado. Eu fiquei confundindo pelo fato de já ter visto elas, não sabia se estava certo, se estava errado. Confundiu muito minha cabeça em relação a esse simulado. Eu vou tentar não, eu vou fazer, vou ter mais cuidado em relação a isso, vou
tentar ver só as alternativas certas para não estar acontecendo essa confusão toda na minha mente. E frisar muito nas revisões, porque eu tô pecando muito e, tipo, reta final, não é para estar acontecendo isso. Tô disperso aí, deu uma caída no meu rendimento dos estudos nas 2 últimas semanas e isso não é para estar acontecendo. Essa cobrança vem não somente de vocês, mas vem também de mim, interno. Eu saber como é que tá meu rendimento, que tá caindo, então não pode estar acontecendo, tem que voltar a alcançar aí novas notas, revisar mais, que estou revisando pouco, então essa sobrecarga aí tá complicado. Eu vou corrigir para não prolongar tanto esse vídeo, vou corrigir o simulado, vou voltar para vocês mostrando a minha pontuação e encerrando o vídeo em sequência. A gente tá aqui para mostrar a realidade, independente de nota, que eu não corrigi ainda, eu vou pegar o computador, lançar e falar para vocês quais foram as matérias que eu errei, quais foram que eu acertei e deixar claro aqui tudo certo, tá bom? Outro ponto que eu tô achando ruim do GRAM são os erros. No terceiro simulado que eu fiz do GRAM, eles erraram o gabarito das questões de atualidade todo, então me prejudicou no resultado. E agora, nessa prova, vieram muitos erros. Veio uma questão que estava repetida, vou mostrar para vocês. Acho que foi a questão 35, meu Deus. Vou olhar essa questão e vou mostrar para vocês. Foi a questão de ética. Foi. Aqui, ó. Questão 35. Não sei nem se eu acertei essa questão, ó. Questão 35, a respeito da gestão de processos. E a questão 36, a respeito da gestão de processos. Duas questões que vieram a mesma coisa. Copiou, colou, só mudou o número. E teve algumas questões de segurança pública, principalmente, que vieram com a numeração totalmente errada. Só que eu li e eu vi que as questões estão diferentes. Eu vou ter que corrigir o gabarito pela prova em si, para que eu não seja prejudicado. Aqui, ó, a partir da questão 90. Aí aqui é criminologia, ó. Veio a questão 90 aqui, aí veio 91, aí veio 90 de novo, ó, repetindo a numeração. Aqui veio 91 de novo, só que as questões são diferentes. Aí aqui veio 79, nada a ver. Aqui veio 95, 96 e a partir daqui ficou correto. Mas a numeração dessas aqui, dessas duas e dessas três aqui, estavam totalmente erradas. Então, na próxima eu vou procurar um novo simulado para fazer, talvez de outro nível. Vou ver se eu faço um da tribo, se eu faço um do Tiradentes, para mudar um pouco, porque eu estou achando os simulados de GRAM e do Missão muito parecidos e fazendo muito repetitivos. As provas, as mesmas coisas, as mesmas perguntas, só muda o texto. Não sei se isso é padrão, mas eu estou achando estranho. Então, para não ser prejudicado, tenho que frisar muito nessas últimas semanas aí, nesses últimos 19 dias, revisar muito, que eu estou pecando muito em revisões e eu preciso, eu tô sentindo muito isso nos simulados, revisões, responder mais questões do que eu respondo. E a questão de simulado, procurar um simulado melhor, porque estou achando, enfim, nisso que eu já comentei. Vou corrigir e volto. Valeu. Senhores, finalizei aqui a correção. De antemão, essa nota não era esperada por mim, porque, como eu falei para vocês, eu tive bastante dúvida em relação aos assuntos. Eu vou mostrar aqui alguns pontos rapidinho para o vídeo não se prolongar, tá bom? Porém, eu sempre acho que quando eu tava fazendo as questões, no finalzinho que ficava duas alternativas, vinha uma vozinha na cabeça. Aí eu não sabia, como eu falei para vocês, estava confundindo. Eu não sabia se essa vozinha era a resposta certa ou eu estava confundindo com outra alternativa. Em constitucional, ainda bem que eu acertei. Essa vozinha foi a resposta certa. Eu vou mostrar para vocês. Mas já em processo penal, vinha essa mesma vozinha e eu não errei, eu confundi. Eu não acertei, eu confundi então. Mas mesmo assim, foi uma nota dentro da minha média que eu tô tendo. Porém, eu pensei que eu iria tirar uma nota bem abaixo mesmo da média que eu tô tirando. Mas continuou no mesmo. Isso não condiz com eu me acomodar. Eu tenho que buscar ver essas questões dessas revisões
Por que que eu tô esquecendo tanto o assunto? Que eu poderia acertar bem mais questões, que eu vou mostrar aqui para vocês. Coisa que eu não acertei. E foram conteúdos que eu já vi. E eu esqueci, literalmente. Então, eu vou me atentar a isso para nos próximos não errar novamente e aumentar essa minha pontuação. Que eu tô já agoniado já. Ó, vou mostrar aqui. A minha pontuação final, 70 pontos nesse simulado. Fiz 8 de 12 em português. Fechei RLM, 10 de 10. Atualidades, muito baixa a pontuação. Atualidades e história, 4 de 10. História, eu acertei acho que as 5. Se não as 5, foi 4. E as outras 5 de atualidade eu errei todas. Então, caiu assuntos aqui que eu não vi. Já serve para o próximo. Administração e ética, fiz 7 de 8, só errei 1, por descuido meu. Direito constitucional, errei 3, fiz 9 de 12. Direitos humanos, errei 1, 9 de 10. Direito penal militar e processo penal militar, errei muito, velho. E foi muita coisa que eu esqueci. E eu já vi essas questões, já revisei sobre e esqueci. Não estava fresco na mente. Fiz só 4 de 12. Direito penal, processo penal, só fiz 6, só fiz metade, também esqueci muita coisa e errei besteira. Noção de criminologia, fiz 7 de 8, errei 1 também por besteira. E segurança pública eu fechei. Ó, teve uma questão aqui de atualidades do GRAM, que novamente eles estão pecando. Foi essa questão 32 aqui. Eles deram um gabarito errado, mas mesmo assim eu não acertei. Eu marquei letra A sobre a cúpula do BRICS, aqui que eu não vi isso aqui ainda. Essa questão de atualidade aqui sobre o ATI eu não tinha visto ainda, tá bom? Essa Carla Zambelli também eu nunca ouvi falar disso aqui, desse assunto. A ONU, isso aqui eu já vi, mas foi muito raso, então eu não lembrava. Essa questão da Temo eu nunca ouvi falar, mas acertei. Então, essa aqui eu errei. E o gabarito deles, lá no site, eles deu letra E. Só que quando eu fui corrigir, o professor deu letra C. Essa questão do G20 aqui, eu errei essa questão. Essa questão aqui da República do Ceará, eu não vi isso aqui ainda. Já até botei aqui a estudar um ponto. Eu errei, chutei letra D, era letra E. As outras questões de história, eu acertei nada. Acertei não, errei 2. Ó, não, acertei. Essa aqui, que eu sabia, já caiu em 3 simulados, a questão da Confederação do Equador. Acertei essa questão aqui sobre a questão da abolição do Ceará, que eu sei bastante desse assunto. Isso aqui eu errei, eu não sabia dessa aqui, a indústria da seca. Eu sabia sobre um pouco da indústria da seca, mas eu não sabia que tinha feito esse processo de imigração. E sobre a questão de constitucional que eu tinha falado para vocês, deixa eu ver, ética, direito, noção de direito constitucional. Ó, eu botei essas primeiras questões aqui, principalmente, eu fiz, porque isso já caiu entre provas, a questão da competência do Congresso, da Câmara dos Deputados Nacional e do Congresso. Essa questão de competência já tinha caído e eu não lembrava. Só que eu fui eliminando, aí ficou uma vozinha, nessa aqui eu acertei. Essa aqui também, sobre a competência dos municípios. Eu tinha já visto aqui, isso é básico dos básicos, mas tinha esquecido. Mas ainda bem que eu acertei, fui eliminando alguns e consegui acertar. Essa aqui, ó, eu já vi, só que eu não lembrava, velho. Aí eu fiquei entre B e E e marquei letra E. Marquei a alternativa errada, era a letra B. Essa aqui também, a competência do presidente. Eu fiquei muito em dúvida nessa questão e acabei marcando a certa, graças a Deus. Então, isso tá virando corriqueiro, tá ligado? Teve as questões de processo penal militar e penal militar, que, meu amigo, caiu muito a questão de datas, tipo, o tempo de guerra e tempo de paz, quando... a questão de deserção, quanto tempo é de deserção que o militar... Em tempo de guerra, qual é o tempo de deserção que é considerado para que o militar... Eu não tô sabendo fazer a pergunta. Quantos dias é considerável deserção em tempo de guerra? Por exemplo, isso aqui caiu. Aí, em tempo de guerra são 4 dias e em tempo de paz são 8 dias.
Eu marquei aqui mais de 8 dias, confundi, troquei. Que mais de 8 dias é em tempo de paz. E mais de 4 dias é em tempo de guerra. Então eu tô confundindo bastante coisa, principalmente em relação a essas datas bestas. Eu errei muita coisa em processo penal militar por esquecer datas. Ó, questão de idade. A questão do crime de deserção com oficial, que é de 60 anos. Eu errei muita coisa em questão de datas, de idade. Eu errei essa aqui também, em questão de idade. Então, eu tenho que me atentar. Até a questão de direito penal também caiu, data também eu errei. Marquei 5 dias. Eu confundi essa questão aqui, a questão de responsabilidade de funcionário público, com essa questão aqui, ó, de 5 dias, que era a questão da prisão temporária. Que a prisão temporária, ela é prorrogável, 5 dias. A prisão normal e prorrogável por mais 5. Se for relacionado a crime hediondos de tráfico de drogas, terrorismo e tráfico de drogas, terrorismo e tortura, são 30 dias prorrogável por mais 30. Então eu tava confundindo muito essas datas e coisa que não pode acontecer. Mas no mais é se atentar aí e correr atrás, porque ainda dá tempo de ver todos esses erros para não errar no próximo. E essa amnésia absurda que tá, tomar cuidado para isso. Teve essa questão de extraterritorialidade, que eu já falei no vídeo para vocês, que isso aqui se dá no Código de Processo Penal Militar. Quando é a lei processual penal normal, é a territorialidade. Eu tinha marcado extraterritorialidade e depois lembrei, aí alterei a alternativa e acertei. Então, são coisinhas básicas, mas que fazem muita diferença. Errei 30 questões aí, que eu acho que se eu tivesse feito direitinho 15, eu tinha ganhado essas 15 questões e tinha acertado aí mais ou menos 85 pontos. Então isso faz muita diferença, principalmente agora, nessa revisão. Então não vou mais me prolongar, o vídeo já ficou extremamente longo já. Já corrigi a prova, já anotei todos os pontos que eu errei. Parei, o simulado era 6 e 5. E já são 8h30 aí, que eu tô pegado desde que eu terminei o simulado, só gravei aqui pra vocês e tô pegado aqui, anotando todos os pontos que eu errei e frisando específico só o que eu errei. Não tô vendo mais as questões justamente para não me confundir mais. E já fiz tudo, agora é revisar assunto, responder mais questões, pegar essa prova, pegar as outras 3 últimas, revisar bastante e frisar como é que tá caindo as questões, onde é que eu tô errando, para que no próximo, se Deus quiser, a gente não erre essas mesmas questões, beleza? No mais, senhores, quem ficou até agora, obrigado desde já por vocês estarem junto comigo aí nessa trajetória, nessa rotina diária aí. Obrigado por estarem nos acompanhando, beleza? No mais, vamos pertencer, se Deus permitir, em breve, tá bom? Deixa aí nos comentários qual horário que tu tá assistindo esse vídeo, se é de manhã, na hora do almoço, na hora do jantar, antes de dormir. Qual horário que tu tá assistindo esse vídeo aí, deixa aqui nos comentários pra gente saber. Deixa também de onde tu é, pra gente tá sabendo onde é que tá chegando, onde é que tá o alcance aí dos vídeos, tá bom? E deixa aí também se tu vai fazer a prova da PMCE, que eu quero te encontrar lá, no local de prova. Quero te encontrar também no curso de formação e nas demais etapas antes do curso de formação. Beleza? No mais, pertenceremos, senhores, Ronaldo Paz, rumo ao PMCE 2025, se Deus permitir. Valeu, senhores.